Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Esse vídeo é mais um pro quadro de leituras do mês, no qual eu trago resenhas simplificadas dos livros que eu li no mês anterior. E no mês de fevereiro eu li 9 livros e vou contar depois da vinheta como foi minha experiência com cada um deles. Minha primeira leitura do mês já foi uma que eu tava querendo fazer há muito tempo, então eu fiquei bem feliz de ter conseguido riscar, esse item da minha lista de pendência de leituras. E no caso foi As Lembranças de Alice, da Liane Moriarty. E na verdade eu comecei a ler o livro por esta edição, só que como eu acabei achando, a diagramação com uma fonte muito pequena tava me incomodando, eu acabei comprando o e-book da edição que saiu pela editora Intrínseca, O que Alice Esqueceu, é outro título, mas é o mesmo livro, e li pelo e-book. Esse livro não é o primeiro da Liane Moriarty, mas ele foi escrito antes dos outros livros de mais sucesso dela, que inclusive foram publicados já por aqui, que são O Segredo do Meu Marido e Pequenas Grandes Mentiras. Meu primeiro contato com a escrita da autora foi através de O Segredo do Meu Marido, foi o livro que me fez me apaixonar pelos livros dela. E em O que Alice Esqueceu a gente vai ter uma história mais voltada para um drama familiar. A gente até tem uma pitadinha de suspense na história, que eu acho que é meio característica dos livros dela também, de deixar a gente curioso por algum acontecimento, mas o foco tá mais na questão familiar e nos próprios aspectos da protagonista. Estamos falando da Alice, que sofre uma queda na academia que ela frequenta, e quando ela desperta, ela acredita que ela está grávida, que ela tem 29 anos, que ela tá no começo do casamento dela, que é maravilhoso, mas na verdade ela está prestes a fazer 40 anos, já tem 3 filhos, o casamento dela não está no ponto exatamente que ela acreditava que estava, ou seja, ela perde a memória dos últimos 10 anos, e enquanto ela não sabe se essa memória vai retornar ou não, ela começa a sofrer aquele impacto de ver o quanto da vida dela mudou de acordo com aquilo que ela lembrava, o quanto ela mudou nesse meio tempo, e ela fica tentando entender o que foi que aconteceu nesse período para que essas mudanças se dessem. Com exceção do Segredo do Meu Marido, que foi um livro que eu devorei, os livros da Liane Moriarty normalmente são aqueles que eu leio de uma forma mais devagar, não são leituras frenéticas pra mim, o que não significa que eu não goste da história, No caso de O que Alice Esqueceu, foi um livro que eu gostei, mas não gostei tanto quanto eu gostei dos outros livros dela, o que eu acho que tem muito a ver também com o fato desse livro ter sido anterior na carreira dela, Então dá pra gente perceber de que ela foi adquirindo mais maturidade narrativa com os livros seguintes, o que é completamente natural. De qualquer maneira, foi uma história que me prendeu, principalmente, por essa questão da identidade, do quanto a nossa identidade está atrelada às nossas memórias, às nossas vivências. A partir do momento que a gente esquece as coisas pelas quais a gente passou, a gente perde também o aprendizado, as transformações que vão advir disso. Para entremear também essa narrativa da Alice, a gente tem também uma narrativa da irmã dela, que também tá passando por um momento bem delicado, e essa narrativa da irmã se dá por meio de um diário que ela escreve a pedido do terapeuta dela, e isso possibilita também uma outra perspectiva que a gente vai ter da história e da própria Alice, porque a relação das duas também, há uma transformação nessa relação ao longo da história, faz com que a gente consiga enxergar os acontecimentos por essa outra visão. E a gente tem também narrativa da avó das duas, que escreve num blog, e esses são os momentos mais de alívio cômico da história, porque esses posts que ela faz são muito divertidos. A gente tem os comentários dos seguidores dela também, e tudo isso torna a leitura mais divertida e traz uma leveza maior pra ela. No fim das contas, o livro não se trata aqui de colocar a Alice numa posição de olha numa pessoa horrorosa que você se transformou. Ele não traz esse julgamento de valor, no sentido de será que ela era uma pessoa melhor antes? Será que ela é uma pessoa pior hoje? Mas simplesmente de mostrar que ela é uma pessoa diferente, que tinham coisas nela que eram melhores antes, assim como tem coisas nela hoje que são melhores. Mais do que tudo, a dificuldade que existe na dinâmica das relações que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, o quanto detalhes vão construindo e modificando essas relações, a dificuldade muitas vezes que existe na comunicação disso tudo. Já minha outra leitura do mês foi um romance leve, gostoso, mas que tem também uma pitadinha de drama aí na história, que é o Total Imprevisto, da Elo Delgado. Aqui no caso a protagonista, ela é muito segura de si, ela adora a vida que ela leva, ela é completamente workaholic, o casamento dela é muito bem adaptado a essa dinâmica que ela tem de trabalhar
trabalhar demais, ela passa sempre 2 semanas fora de casa todos os meses, por causa, né, do trabalho. Ela não tem a menor intenção de ser mãe e ela tá muito bem obrigada com a vida dela no ponto que ela tá. Acontece que um dia ela volta pra casa, uma tragédia acontece e muda a vida dela completamente, ela precisa se adaptar a essa nova realidade. Apesar então, né, do livro ter esse toque dramático, né, por causa desse acontecimento que tem e da forma de como isso impacta a vida da protagonista, a escrita da Elo Delgado é muito gostosa, é uma escrita leve, ela insere muitos momentos divertidos, observações divertidas, e isso traz essa leveza maior para a história, faz com que exista esse momento de humor. Além disso, o livro tem uma característica que eu costumo gostar bastante quando ela aparece nos livros, que é a presença de crianças fofas. Eu gosto muito de histórias em que a gente tem uma participação mais ativa, né, de crianças pequenas. Eu sempre acho que isso dá um tom divertido, muitas vezes inocente, dá um toque, né, desse amor puramente ali infantil, né, no sentido dessa ingenuidade mesmo. E a gente tem um romance também que vai se desenvolver aí na história. É uma leitura bem gostosa mesmo pra você passar o tempo. Eu senti um pouco de dificuldade de aceitar as transformações que a personagem passa, porque eu acho que elas são transformações muito intensas e que elas acontecem num período de tempo muito curto. Assim como eu acho também que a resolução de um dos personagens foi um pouco delicada, a questão como foi colocada, porque existe um certo olhar de punitivo naquilo que acontece. O fato dessa situação ter sido vista dessa forma, eu achei um pouco problemático e eu não consigo explicar muito mais pra não dar spoilers pra vocês, mas de qualquer maneira foi uma leitura bastante gostosa e que fica a recomendação pra vocês. Minha leitura de não ficção desse mês, leitura de estudo, foi o Aspectos do Romance do Ian Foster, que na verdade foram palestras, né, que o autor realizou e que depois foram transcritas no livro. Ele analisa diversos romances clássicos para poder demonstrar aspectos que existem nele, coisas que existem em comum, como que os autores trabalham, e foi a partir desse livro, né, que a gente teve a conceituação das personagens como esféricas e planas. Foi uma classificação bastante importante, né, então quando a gente tem essas personagens planas, a gente tem um desenvolvimento mais plano realmente delas, não são personagens com aquele grau maior de complexidade, enquanto as personagens esféricas têm essa complexidade maior, elas tendem a ser mais verossimilhantes, né, em relação à realidade. Como toda leitura nesse sentido, eu acho que ela é bastante válida, ele traz observações que foram importantes, mas ao mesmo tempo não foi das leituras desse estilo que eu já fiz que eu mais gostei. Eu acho que ele nem sempre é muito claro na maneira de como ele fala, que ele faz uns rodeios aí, que às vezes ele dá umas viajadas e que torna a leitura aí um pouco mais nebulosa. Minha leitura mais exigente desse mês e que eu já fiz vídeo resenha aqui pra vocês também foi O Nome da Rosa, que foi o segundo livro que eu li pro projeto da TBR, que vocês votaram pra eu ler ao longo desse ano. Aqui a gente vai ter um romance policial que vai se passar na Idade Média, quando a gente tem 2 freis indo pra uma abadia, né, pra poder investigar questões de heresia que estavam sendo apontadas ali, e eles acabam se envolvendo numa investigação de assassinato, porque a gente começa a ter mortes, uma a cada dia. O livro se passa ao longo de 7 dias, o livro é dividido de acordo com esses dias, então cada parte do livro é um dia. Eu deixei também pra ler uma parte por dia, pra poder ler com mais calma, e vai ter uma narrativa que ela é mais rebuscada, tanto porque ela remete muito ao período da Idade Média, então usando vocábulos, palavras que remetam àquela época, construções sintáticas, vão ter várias frases em latim aqui, e aí essa edição traz ao final um apêndice com a tradução dessas expressões, assim como Humberto Eco tem todo esse trabalho, né, literário na escrita dele. Por isso foi uma leitura mais lenta, que exigiu, né, mais atenção aí da minha parte. Eu gostei muito de como a gente tem esse desenvolvimento da questão investigativa, de como existe uma presença muito forte da questão da literatura, uma metalinguagem nesse sentido, né, de ser um livro falando sobre livros, mas a questão da investigação em si não é o foco do livro. Se você vai ler esperando por isso, você pode se decepcionar, porque ele se aprofunda muito em outras reflexões, em outros temas. Ele vai trazer muito essa questão da religião, ela atrelada à questão política, ele traz várias críticas à igreja nesse sentido. É um livro que tem muito da questão semiótica. Uma das formações do Humberto Eco era como semiologista, então é um livro que vai se debruçar muito na questão de múltiplos significados, interpretação de símbolos, de signos. Tem essa questão linguística também, né, as observações que ele faz sobre as diferentes línguas, os signos linguísticos. Enfim, é um livro muito rico, com muitos temas, que não vai trazer essa leitura frenética, porque nem tem como você fazer isso, né, sem acabar perdendo tudo aquilo que ele traz. Depois de uma leitura mais densa dessas, tudo que eu precisava era de uma leitura
mais leve, gostosa, divertida. E eu encontrei tudo isso em Meu Vizinho que é Casado, da Renata Correia. É um lançamento da autora, é um romance hot, então ele vai ter cenas adultas, ele vai ter bastante dessas cenas. Fica já o aviso, né, de mais 18 aí pra vocês. E isso aqui é aquela comédia romântica que vai reunir também vários clichês. Então, como personagem principal, a gente tem um CEO que mora em São Paulo, ele é dono de uma empreiteira e a mãe dele começa a ficar no pé dele porque ela quer que ele case, ele não quer casar, ele tá muito feliz, obrigado na vida de solteiro dele. E aí, o que ele vai fazer? Obviamente, ele vai procurar uma mulher pra fingir um relacionamento de conveniência. E a mulher que ele encontra pra fazer isso acabou de perder o emprego, terminou com o namorado, tá com a autoestima lá no chão, tá desesperada porque ela precisa de dinheiro. E quando ele chega pra ela e propõe, né, esse plano maluco deles casarem aí por contrato, mas vai ser só por aparências e ele vai pagar um valor pra ela, parece a resolução perfeita. E inicialmente realmente é, porque eles se dão muito bem. Então acaba sendo um ajuste muito bom pros dois lados. Mas, como a gente já sabe, né, claro que vai surgir aquela fagulha entre os dois, que eles vão começar a se perguntar se eles fizeram a melhor escolha. E a Renata Correia, ela tem uma escrita que é muito leve, é muito gostosa, ela não vai se aprofundar em detalhes, ela vai trazer pra você as informações que você precisa, sem ficar se debruçando sobre todas elas. A história vai ter aquele tom gostoso também de que tudo dá certo, de um cenário ideal, em que as coisas são todas perfeitas. Então, assim, foi um ótimo livro pra poder fugir de todo esse caos que a gente tá vivendo e pra poder também relaxar com a leitura. Depois foi a vez de eu fazer a nossa leitura conjunta com os membros daqui do canal. Inclusive, se você não é membro, aproveita pra conhecer os benefícios. Pagando um valor mensal, você tem direito a vários conteúdos exclusivos para os membros, e uma das coisas que a gente faz todos os meses é essa leitura conjunta, sempre de algum título que está presente no Kindle Unlimited. E esse mês a gente leu Sem Vida, da Dani Assis, que é um livro que vai ter também uma carga maior de drama aí na história, porque a gente tá falando de um fotógrafo, que é o Oberon, em que a mulher dele morreu nos braços dele. Eles tinham 10 anos de casado juntos, tinham aquela vida perfeita, e ele não consegue superar o luto. Já faz 3 anos que ele saiu da cidade, ele vai vagando de cidade em cidade, trabalhando simplesmente para poder se manter. Só que quando o pai dele fica doente, ele acaba precisando voltar então para a cidade onde ele morava, reabrir o estúdio, e ele acaba precisando contratar uma pessoa para essa função. E quem ele vai contratar é a Agatha, uma mulher que também está desempregada há muito tempo, que precisa demais voltar para o mercado de trabalho e se restabelecer aí. Foi uma leitura também que eu devorei. A Dani Assis tem uma escrita, né, que ela tende a ter essa cara, né, mais romântica, que ela vai trazer muito a dor do Oberon. Então os conflitos que o Oberon enfrenta são todos esses conflitos internos, enquanto a Agatha, ela enfrenta principalmente esses conflitos externos, até o momento que os dois, né, se cruzam e a gente começa a ter a questão, né, dos dois se envolverem e terem que lidar com mais essa questão. Eu gostei muito também porque se o Oberon traz essa carga dramática pra história, a Agatha é quem traz o tom mais divertido, porque ela é toda atrapalhada, ela não tem tanto jogo de cintura, então ela sempre se vê nas situações sem saber exatamente o que falar, o que fazer. Então ela traz essa leveza pra história, os momentos mais divertidos. O romance entre os dois é bastante bonito. Não foi um livro que me fez chorar, apesar da história ser emocionante, mas eu gostei muito de como a Dani trouxe, né, essa mensagem sobre a necessidade da gente receber apoio pra poder superar os nossos momentos de dificuldade, do quanto a gente precisa ter esse olhar também para o outro que precisa de ajuda e que às vezes a gente não sabe como ajudar. Fiz também mais uma leitura que também tem vídeo resenha aqui no canal, que foi uma leitura bastante ágil e que, apesar, né, do tema eletrizante dela, foi uma leitura muito gostosa e relaxante, que foi Os Jogos Perigosos, da Danielle Steel. Esse é o primeiro thriller político da autora, que é famosa pelos seus romances mais dramáticos. Aqui a gente tem uma jornalista que ela tá acostumada a fazer matérias, né, sempre em campos de guerra, protestos, manifestações. Então ela sempre vive, né, nessa adrenalina e se arriscando bastante para fazer uma boa cobertura, né, daquilo. E ela acaba sendo designada para investigar o vice-presidente, porque o chefe dela acha que tem alguma coisa de estranha ali com ele, especialmente a maneira de como ele enriqueceu muito rápido. E quando ela começa a fazer essa investigação, ela vai acabar descobrindo coisas que ela nem imaginava, e aí sim a vida dela vai entrar em risco. Apesar da gente ter essa questão política muito presente aqui na história, o livro não é complexo. A Danielle Steel, ela tem uma escrita, né, que facilita tudo aquilo que você tá lendo, então ela traz as informações de uma maneira muito compreensível. A própria maneira de como ela escreve tem uma agilidade muito grande, porque ela sempre traz
traz resumos das coisas, ela reforça as ideias daquilo que foi narrado, né, pro leitor, então ela sempre vai relembrando os pontos importantes. Isso faz com que a leitura fique muito clara pra gente, né, e seja essa leitura mais fácil, que você pode fazer no momento, né, mais ali pra relaxar, como de fato foi pra mim. Eu gostei também porque além dessa questão investigativa, além dessa questão política, a gente tem também a presença da vida pessoal dos personagens. Isso é um aspecto bastante importante na história. Eu gostei de como ela interligou tudo isso. O que também deixa a história mais interessante é o fato da Alex estar sempre em lugares diferentes, então a gente tem vários cenários aqui. É claro que a gente vai ter também uma visão estadunidense sobre tudo, né? Então tanto da questão política, o posicionamento que os Estados Unidos têm muitas vezes em relação aos outros países. A própria Alex, né, ela traz às vezes uma visão um pouco mais conservadora em algumas das opiniões e atitudes que ela tem, principalmente na questão de relacionamentos amorosos. Mas como eu falei, foi uma leitura bastante ágil e bastante gostosa. E aí eu li também um romance nacional que eu tava há muito tempo querendo fazer a leitura, que é O Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Inclusive a gente teve agora o anúncio, né, que os direitos do livro foram vendidos para uma adaptação audiovisual. Já fiquei muito feliz com a notícia, já quero muito ver essa história nas telas. E aqui a gente tem a história da Cecília, que ela cresceu com um sentimento de rejeição muito grande, tanto pelo difícil relacionamento que ela tem com a mãe, tanto pelo fato dela ser gorda e como ela acaba sendo tratada socialmente pelo corpo dela ser fora dos padrões. E depois de mais uma briga que ela tem com a mãe e que ela acaba sendo expulsa de casa, ela vai passar um tempo na casa da melhor amiga dela, que é a Yasmin, e nessa que ela vai pra casa dela, ela começa a conviver também com o Bernardo, que é irmão da Yasmin e é a paixão dela de muito tempo. Esse é um livro que ele vai trazer, né, como um dos temas principais a questão da saúde mental. Então a gente tem a Cecília lidando com a instabilidade da própria mente. E foi muito sensível como a Iris Figueiredo trouxe esse tema, como ela mostra, né, a progressão desse estado mental da Cecília, como ela coloca as dificuldades às vezes que a própria Cecília tem de encarar tudo isso, as dificuldades relacionadas a diagnóstico, a tratamento, o preconceito, né, que ainda existe em relação a transtornos mentais. Sem contar que ela traz muito bem também essa questão da dificuldade das relações familiares, né, das dinâmicas que existem aí, das próprias relações que ela tem com os amigos. É um livro também que ele vai trazer a perspectiva tanto da Cecília quanto do Bernardo. Eu adorei como as narrativas de cada um têm vozes próprias, né, como você consegue sentir o Bernardo falando, a Cecília falando. Adorei também a perspectiva que o Bernardo tem. É muito importante a gente ter essa contraposição, porque se a Cecília tem essa dificuldade, né, de se olhar com gentileza por conta de tudo aquilo que ela sofreu, o Bernardo tem esse olhar de admiração por ela, e é muito importante a gente ver esse personagem achando a Cecília bonita, achando a Cecília atraente. Ela precisa ser retratada dessa forma também. A Iris também construiu muito bem os personagens secundários, eles não estão ali simplesmente por estarem ali, todos eles têm personalidade própria, tem uma representatividade muito grande na história, seja porque a gente tem pessoas com deficiência, a gente tem personagens negros, tem personagens LGBT. Eu senti que todos esses personagens que estão aí renderiam, né, romances spin-offs, porque cada um deles poderia ter sua própria história contada a partir daquilo que a gente vê aqui. Eu gostei demais da leitura, a escrita da Iris é muito leve, é muito gostosa, ela tem várias referências à literatura, porque a Cecília ama ler, foi uma das coisas também que eu mais amei no livro. E aí por último, a minha última leitura do mês foi um conto bem rapidinho, que é o Pisando em Nuvens, também da Iris Figueiredo, que ele vai trazer como protagonista a Thaís, que é prima da Cecília. Então a gente volta para esse universo de Céu Sem Estrelas. No caso, a Thaís, ela acabou de passar no vestibular, só que ela não passou na primeira opção dela, e o fato das coisas terem saído diferente daquilo que ela planejou faz com que ela tenha que considerar muita coisa a respeito da própria vida e afeta a dinâmica das relações dela também. O conto tem pouco mais de 50 páginas, é bem rapidinho de você ler, mas ele envolve demais, me emocionou, assim como Céu Sem Estrelas também me emocionou. Eu amei como a Iris conseguiu trabalhar os dilemas que a personagem enfrenta, os conflitos dela, tudo isso em tão poucas páginas. Foi uma leitura deliciosa, que eu amei ver um pouquinho a mais aí dessa história e desse universo. Já aproveita e conta pra mim nos comentários os livros que vocês leram em fevereiro e das leituras que eu fiz, quais mais chamaram a atenção de vocês, quais deles vocês já leram também. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.